com que a responsabilidade e a carga de edificar a igreja pertence a Jesus. Ele disse: eu edificarei a minha igreja. Ajuda-nos a descansarmos em Ti, ficarmos tranquilos, certos de que o Senhor está presente na vida de cada um, já operando, já agindo, já trabalhando, trazendo revelação, clareza, fé, força para prosseguirmos. Obrigado, porque todos os que estão aqui são Teus discípulos, Jesus. Tens toda a autoridade sobre cada um de nós. Guia-nos ao centro da vontade do Pai. Em Teu nome, para a glória dele, nós oramos. Amém. Amém, irmãos? João falou sobre o propósito eterno. A gente sempre tem que começar com o propósito eterno de Deus, porque esse é o nosso norte, é o alvo, é a essência de tudo aquilo que nós não somente temos recebido, mas que queremos. Todos nós já fizemos do propósito de Deus o propósito da nossa vida. Já sabemos que Deus quer uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a sua glória. João fala com muita graça sobre isso. Todos nós fomos, com certeza, fortalecidos, ficamos impressionados. Quantos ficaram impressionados? Nós ficamos impressionados, maravilhados com o projeto de Deus, com o propósito do Senhor, com a perfeição, algo tão minucioso, tão detalhado, tão coerente, tão correto, tão verdadeiro, tão esclarecedor. Estamos falando do propósito da nossa existência, a razão para a qual Deus criou todas as coisas, mais especificamente a nós, os seres humanos, fazermos parte da sua família. Essa sempre foi a vontade de Deus, esta é a vontade do Senhor. Todo homem verdadeiramente seja semelhante a Jesus, faça parte da sua família, seja filho de Deus. Já ouvimos sobre o propósito de Deus. Agora nós precisamos conversar o seguinte: como tornar isso prático? Como mergulharmos nesse propósito? Porque senão nós vamos pensar que uma mágica vai acontecer e tudo aquilo que nós ouvimos, vai se manifestar na nossa vida. Não. Deus tem um caminho. Essa noite eu quero falar sobre a estratégia de Deus para a realização do seu propósito. Uma coisa que eu tenho meditado ao longo desses anos é que sempre quando nós falamos sobre o propósito eterno de Deus, todas as pessoas recebem com muita alegria. Ninguém tem questionamento algum sobre o propósito de Deus. O desejo que Deus tem de ter uma família, de ter muitos filhos semelhantes a Jesus para a sua glória. Eu não me lembro de alguém ter questionado assim, com um coração, azedo. Não, pelo contrário, todas as pessoas sempre ficam impressionadas, amam a ideia, acham muito interessante esta visão, como alguns chamam, a visão do propósito eterno de Deus. Mas quando nós entramos na estratégia e quando falamos sobre os recursos, as ferramentas que Deus tem dado a cada um de nós para a realização do seu propósito, aí começam a se levantar alguns questionamentos. Mas eu tenho certeza que isso já é algo resolvido aqui entre nós. Nós queremos o propósito, amém ou não? Amém. A estratégia e os recursos e as ferramentas que Deus tem colocado à nossa disposição. Quando falamos sobre estratégia, nós falamos sobre somarmos todos os esforços para alcançarmos o mesmo objetivo. A gente sempre ri lembrando das definições do Haroldo, das definições do Sérgio. Ficaram bem conhecidos entre nós por trazerem a definição de estratégia, segundo a ótica militar, empresarial.
Então, resumindo, estratégia, definição de estratégia é somar todos os esforços para se alcançar um objetivo. Sérgio falou que significa anular, destruir a concorrência. Já imaginou? Atropelar a concorrência para que possamos verdadeiramente nos concentrar naquilo que Deus deseja. Existe uma estratégia para se alcançar a realização do propósito de Deus. E essa estratégia é ser e fazer discípulos. Diga comigo, ser e fazer discípulos. Esta é a estratégia. Você pode dizer para a pessoa que está do teu lado, ser e fazer discípulos. Fazer discípulos é a tarefa da igreja. Amém ou não? Amém. A igreja tem que fazer isso aí. É mais do que uma tarefa. Segundo a palavra de Deus, é uma missão, uma comissão que nós temos recebido do Senhor Jesus. E falando sobre isso, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26, tem um texto bem interessante. Atos 26, verso 12. Quando Paulo estava fazendo um resumo do seu passado, quando ele ainda era Saulo e era perseguidor da igreja. No verso 12 ele diz o seguinte: com esses intuitos de castigar os irmãos, de prender os irmãos, matar os irmãos, estava perseguindo os discípulos do Senhor Jesus. Verso 12 ele diz: com esses intuitos parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. É um versículo interessante que nos mostra o que significa comissão. Ele recebeu cartas dos principais sacerdotes e se deslocou para Damasco, comissionado por eles para perseguir, para prender, para levar presos os irmãos a Jerusalém. E agora nós temos recebido do Senhor Jesus uma missão. Fomos comissionados por Ele para fazermos discípulos. Você recebeu essa missão? Quantos receberam essa missão? Evangelho de Mateus, capítulo 28. A passagem que eu creio já foi memorizada pela maioria dos irmãos. A partir do verso 18, diz que Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide ou indo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse texto nos revela a ordem do Senhor Jesus. Jesus nos mandou fazer discípulos de todas as nações. Como? Indo, batizando e ensinando-os a guardar todas as coisas que o Senhor tem ordenado. É a ordem de Jesus. Fazer discípulos significa ir às pessoas para proclamar o Evangelho a elas. Aqueles que recebem, que creem no Evangelho, na vida, na obra do Senhor Jesus, devem ser conduzidos pela porta do reino, devem ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois precisam prosseguir no caminho, precisam aprender a guardar, que significa obedecer, todas as coisas que Jesus tem ordenado.
Essa é a ordem de Jesus. Fomos comissionados por Jesus. O Senhor Jesus nos deu uma tarefa. Como igreja, nós temos uma prioridade. Uma ordem do mestre, do cabeça, foi dada a cada um de nós. Fazer discípulos. Essa é a ordem. E essa é a estratégia. Todos os nossos esforços, todo o nosso esforço tem que ser canalizado, tem que ser direcionado, investido nessa tarefa. Se nós queremos que o propósito de Deus se realize, se queremos verdadeiramente a unidade, a quantidade, a qualidade, a finalidade, nós precisamos nos esforçar agora, arregaçarmos as mangas, né? Prepararmos as nossas mãos, investirmos não somente o nosso tempo, mas toda a nossa vida para fazermos discípulos para o Senhor Jesus. Essa é a estratégia. Você já está fazendo discípulos? Se não fizer discípulos, o propósito de Deus não pode se realizar. Porque essa é a estratégia que o Senhor decidiu, colocou à nossa disposição, ou melhor, nos ordenou para fazermos, a fim de que seu propósito se realize. É possível? É possível. Já falamos no ano passado, só fazendo um resumo, que Jesus recebeu toda a autoridade nos céus e na terra, e ele fez uma promessa, disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Achei interessante o John nos usar como exemplo, e de fato eu era uma pessoa extremamente tímida e tinha muita coisa para fazer, e muitos sonhos, como atleta, como músico, e não era mesmo para pegar nesse ralo, na minha própria natureza, no meu estilo de vida, eu estaria completamente fora de tudo isso que os irmãos hoje veem a gente fazendo e realizando, por graça de Deus e misericórdia do Senhor. Tudo é possível porque Ele tem todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. E Ele está comigo. Amém? A novidade, Ele está com você também. Vamos dizer uns aos outros, Jesus está com você, sabia? Alguém pode dizer, mas a localidade X tem 100 pessoas e a minha tem 4. O que ele tem que eu não tenho? Todos nós temos a mesma coisa. Jesus tem todo o poder e autoridade nos céus e na terra e Ele está conosco. Amém ou não? Amém. É isso que torna possível o discipulado. O resto... Não fique preocupado com o resto. Vamos nos concentrar no Senhor Jesus, na pessoa do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Mas isso tudo nós já falamos no ano passado. Já compartilhamos sobre isso. Essa noite eu quero falar um pouquinho com vocês sobre os verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. Porque nós precisamos compreender uma coisa. Os discípulos devem ser feitos ou formados para Jesus. Parece uma coisa óbvia, né? Mas com a prática, do exercício ministerial, nesse trabalho, no discipulado, é uma coisa tão impressionante que é possível nós perdermos o foco, nos desviarmos e as coisas começarem a se descambar, a ir para um lugar, uma direção contrária à vontade do Senhor. Extremamente importante nós compreendermos que os discípulos devem ser formados para Jesus, para o Senhor Jesus. Quando a gente ignora essa verdade, nós colhemos um preço muito alto e muito sério, irmãos. É melhor fazermos discípulos para Jesus. Termos consciência de que estamos fazendo o que deveríamos fazer e do jeito que temos que fazer, segundo a vontade do Senhor. Nós já ouvimos aquela frase que não é nossa, é de um irmão,
A frase diz: quem não é discípulo, não é nada. Quem não faz discípulos, não faz nada. Eu não estou ouvindo o amém, aleluia, glória a Deus. Agora, quem faz discípulo para si mesmo, está criando pontinhos aí, você define o que você quiser. Alguns dizem, criando um monstro, né? Quem faz discípulos para si mesmo. Quem não é discípulo não é nada. Discípulo significa aluno, significa aprendiz, significa aquele que segue os ensinamentos do Mestre. Essa é a nossa relação com Jesus. Somos alunos de Jesus. Estamos aprendendo de Jesus, nós estamos seguindo os passos do Senhor Jesus. Quem não é discípulo não é nada. Quem não faz discípulo não faz nada. Nós podemos fazer muitas coisas, mas se nós não estivermos fazendo discípulos, nós não estaremos fazendo nada. Agora, podemos cometer o erro de fazer discípulos, mas fazer discípulos para nós mesmos também não vai adiantar. Porque os discípulos devem ser formados, devem ser feitos para Jesus. Amém ou não? Amém. A Bíblia traz 2 exemplos, eu não quero parar nisso aqui, material até pouco extenso, mas não quero parar muito, só falar um pouquinho sobre João Batista. Todos nós conhecemos João Batista, que foi o precursor, né? Aquele que veio, que preparou o caminho do Senhor Jesus. Quando pensamos em João Batista, pensamos em alguém muito influente, que arrastava as multidões, e era até comparado, as pessoas estavam em dúvida se ele era o Cristo, o Messias. Chegaram a questionar e a perguntar a João. João negou: eu não sou o Cristo. João disse: eu batizo com água para arrependimento, mas após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. E João disse: eu não sou digno de desatar as correias da sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nós estamos usando o exemplo de João Batista porque João Batista fez discípulos. Só que a atitude de João Batista sempre foi fazer e formar discípulos e apontar para Jesus. Não eram os discípulos de João Batista. Tem uma passagem muito interessante aqui, Evangelho de João. João 1, a partir do verso 29, que diz o seguinte: no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. O verso 37 diz: os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram a Jesus. Teus discípulos seguem a você ou seguem a Jesus? Nós estamos fazendo discípulos para quem? São seguidores de quem? Estamos apontando para quem? João Batista apontava para Jesus. Eis o Cordeiro. Os discípulos de João, ouvindo as declarações de João, os testemunhos de João, seguiram a Jesus. Foram atrás de Jesus. E é tudo o que nós queremos. Discípulos que sigam a Jesus. Seguir Daniel. Quem é Daniel? Pobre de quem seguir Daniel. Agora,
Rico quem seguir Jesus. Bem-aventurado aquele que seguir ao Senhor Jesus. Aleluia. Quantos são seguidores do Senhor Jesus? Glória a Deus. Somos só cooperadores. Nossa tarefa é apontar para o Cordeiro, apontar para Jesus. Cooperar de alguma forma para que as pessoas conheçam a Jesus. Interessante, né, irmãos? João trabalhou tão bem com seus discípulos que na sua ausência, os discípulos não erraram o caminho. Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 11. Sabemos o que aconteceu com João Batista, né? A partir do verso 11 diz: foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem que a levou à sua mãe. Captaram João. Então, verso 12, vieram seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. Eles já sabiam o caminho. Cadê João? Cortaram a cabeça de João. Se dispersaram? Ficaram perdidos? Não. Eu creio até que eles sentiram. Mas eles não erraram o caminho. Eles foram para Jesus. Porque João já tinha trabalhado com eles, já tinha mostrado o caminho. Eles não erraram o caminho. O caminho é Jesus. Vamos dizer uns aos outros isso. O caminho é Jesus. Aleluia. Aleluia. Quem está fazendo discípulos para Jesus, diga amém. Amém. Quem está fazendo discípulos para si mesmo, diga amém. Opa, cuidado. Outro exemplo é Paulo. Um irmão muito precioso. Todos nós admiramos esse irmão. Desde a sua conversão, você vê ali a partir do capítulo 8, é 8, né? De Atos dos Apóstolos, 9. Você vê ele já se convertendo, já tendo experiência com o Senhor, já fazendo discípulos, formando discípulos. Mas o que me chama muita atenção, uma das epístolas de Paulo, das cartas de Paulo, que foi bem trabalhada pelo John, foi Efésios. Ele foi um instrumento, recebeu revelação do Espírito Santo para escrever todas essas coisas. E quando você lê o Novo Testamento com muita atenção, mais especificamente os escritos de Paulo, você vê que ele sempre estimula os seus discípulos a terem um relacionamento com Jesus. Quem de nós não conhece a passagem de Efésios 6, verso 10, quando ele diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu? Quem não conhece 2 Timóteo 2,1, quando ele diz para Timóteo: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Onde o discípulo tem que se fortalecer? Na graça que está em Cristo Jesus. Em 1 Coríntios 1,9, Paulo diz: fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, qualquer discipulador que preste para cooperar com o Senhor, vai levar seu discípulo a ter uma experiência profunda, radical, contínua, transformadora, insubstituível com a pessoa do Senhor Jesus. Amém ou não? Amém. Eu fico um pouco preocupado quando um discípulo muito antigo diz assim: estou precisando muito de você. Eu olho e falo: epa, acho que eu estou me desqualificando. É o sentimento que eu tenho. Um bebê não. Bebê até, mas um discípulo antigo dizendo: eu estou precisando muito de você. Não que a gente não coopere, mas será que já não deu tempo? O tempo já não foi suficiente para saber que a fonte é Jesus, o pão vivo que desceu do céu.
Amém ou não, irmãos? Amém. Estão pensativos? Essa caixinha aqui para colocar as perguntas, tá bom? É sério, tá? Desses assuntos que nós vamos começar a trabalhar agora, que são meio... Você pode anotar perguntinhas e colocar aqui. Depois a gente vai estar respondendo, tá bom? Tá aqui para isso mesmo. Nos intervalos os irmãos colocam aqui. Então, através da vida do ministério desses dois irmãos, nós vemos que é muito importante nós formarmos discípulos para Jesus. Nós somos cooperadores do Senhor. Nós temos que apontar para o Cordeiro, temos que permitir que nossos discípulos sigam a Jesus, conheçam a Jesus, tenham uma experiência real, verdadeira, viva, contínua, profunda com Jesus. Amém ou não? Amém. Desculpa frustrar a intenção e a motivação de alguns discipuladores, né? Tem gente que está se sentindo muito realizado em comandar pessoas, em ter autoridade sobre pessoas, em ter domínio sobre pessoas. Cuidado, meus irmãos. Nós não precisamos falar novamente sobre o propósito eterno de Deus, porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Nós vamos falar ainda nesses próximos dias sobre o que significa fazermos essa obra sem fidelidade. Nós vamos receber a resistência do próprio Deus, porque Deus não divide sua glória com ninguém. Temos que parar para analisar, desde agora, o que deve estar acontecendo conosco, com o nosso ministério. Será que não é Deus resistindo? Porque Deus não vai dar largas para homens que querem glorificar a si mesmo, manipular o projeto de Deus, a igreja do Senhor Jesus, os discípulos de Jesus. De jeito nenhum. Tudo é dele. Tudo pertence a ele. E a glória deve ser dada a ele. Amém, irmãos? Então nós vamos falar rapidamente aqui sobre os verdadeiros discípulos de Jesus. Os verdadeiros discípulos de Jesus. Porque existem falsos discípulos de Jesus. Estamos falando sobre a realização do propósito de Deus. É engraçado que esse título, discípulo, se tornou muito comum entre nós, né? Mas a gente tem que completar, discípulo de Jesus. Não podemos falar discípulo, só discípulo, que é um aluno, um aprendiz, um seguidor. Mas seguidor de quem? É discípulo de Jesus, ou de Jesus. Amém ou não? Amém. Não basta ser discípulo. Temos que ser discípulos de Jesus. Vamos perguntar uns aos outros, você é um discípulo? Se a resposta da pessoa é, sou um discípulo, você diz para ele, grande coisa, e daí? É discípulo de quem? É um discípulo? Que maravilha, né? É grande coisa. Não virou moda isso? Quem é você? É um discípulo. Tem gente que se você disser que ele não é um discípulo, ele fica doido. Pode bater em você. Uma vez estava conversando com um irmão que não convém dizer quem é. Ele não está aqui entre nós, né? Vocês nem conhecem. Aí, falando sobre o negócio de discípulo e tal. Aí eu perguntei, você não crê nisso? Você não é um discípulo? Aí ele disse assim, eu pensei que eu era, né? Indignado, me olhando assim. Falei, deixa eu mudar o assunto para arrumar uma briga aqui. Eu falo assim, eu pensei que eu era, daí me olhou com o olho, falei, eu sou grande, mas sou pacífico, né? Discípulo, só que discípulo de Jesus.
nós não temos autoridade para dizer de nós mesmos, para estabelecer os critérios, né, o padrão, para dizermos, olha, eu, Daniel, acho que ser um verdadeiro discípulo é ser assim ou assado. Eu não preciso perder tempo com isso. Porque Jesus, que é o mestre, em João 13 ele disse, né, vocês me chamam mestre e Senhor e dizem bem, porque eu sou. Quem determina as características, ou quem determinou, quem definiu as características de um verdadeiro discípulo foi Jesus, e nós vamos nos dar ao trabalho de só reler as passagens e os textos que Jesus deixou para nós. Salmo 119 diz que lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor e luz para o nosso caminho. Então não precisamos tirar conclusão nenhuma de nós mesmos, para não pecarmos, porque nós não somos os mestres. Mestre é Jesus. Agora, o que Jesus deixou revelado na sua palavra? Quais as características dos verdadeiros discípulos de Jesus? Sempre quando nós meditamos sobre isso, é importante nós reconhecermos que existem pessoas que estão começando, até nós mesmos. Até eu acho que eu estou começando. Né? Eu fico olhando para a vida do João, a toda a experiência, a caminhada de alguns irmãos, ele falando sobre aquele querido pastor do Rio, 80 anos. Todos nós, né, nos consideramos que estamos começando. Mas nós temos que compreender uma coisa. Esses dias eu pensei muito sobre frutos. E Jesus disse que é pelo fruto que se conhece a árvore. Mas nós sabemos que o fruto também amadurece. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Agora, dureza é não ter fruto. Pelo menos tenha ele verde, porque ele vai amadurecer. Não ter o fruto, e o fruto que eu quero dizer é o seguinte, você encontra, esses dias eu fiquei meditando na palavra sobre frutos. Em Gálatas 5 fala sobre o fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo em nós. Não é verdade? Colossenses 1:10 fala sobre frutificar em toda boa obra, né? Vivendo para o seu inteiro agrado, crescendo no conhecimento de Deus e frutificando em toda boa obra. Então existem vários frutos que nós podemos manifestar, o caráter de ministério, de serviço, né? De santidade. Esse fruto tem que estar lá. Tinha uma goiabeira no quintal da nossa casa quando nós éramos crianças, né? Jesus deve lembrar. Mas não amadurecia nunca aquelas goiabas, né? Uma goiaba verde, dura, né? Eu não lembro de ter comido uma goiaba daquele pé. Mas eu sabia que era uma goiabeira, porque tinha um fruto, mesmo verde. Talvez estava faltando trabalho da gente, né? De adubar o negócio lá, de arrumar. Mas tem que ter fruto. Amém? Então, todas as coisas que nós vamos falar aqui não significa que você já está com o pé no céu, já resolveu tudo, né? Está tudo certinho, está exatamente semelhante a Jesus. Não significa isso, significa pelo menos que você está progredindo. O fruto já apareceu, talvez não amadureceu, mas já está manifestado. Amém? Então vamos ver quais são as características dos verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. Primeira característica que Jesus deixou, revelado, encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Antes de nós entrarmos nas características, lembrar daquela frasezinha que a gente sempre diz, né? Não podemos considerar discípulos de Jesus aqueles que nem Jesus considera. Você já imaginou? Está abraçado por discípulos e orando, Senhor, eis aqui esse discípulo, teu discípulo. E Jesus olhar assim e falar, meu? Ele é teu. Meu não. Se eu não me engano, Deus trabalhou mais ou menos assim com Moisés, né? O teu povo, o rebelde.
Não podemos considerar discípulos de Jesus aqueles que nem Jesus considera. Mas vamos lá. Lucas 14, versos 25 e 26. Alguém pode ler bem alto, por favor? Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Eita! Na tua Bíblia está escrito aí, Jesus passa as características e diz que se não for desse jeito, não pode ser seu discípulo. Só para tranquilizar nosso coração, Jesus está dizendo o seguinte: não pode ser meu seguidor. Porque ser discípulo é ser seguidor. Você não vê que às vezes as pessoas não progridem, alguns não estão progredindo, não estão dando os passos, não estão conseguindo seguir a Jesus. A Jesus já está nos mostrando. E a primeira coisa que ele fala aqui, na minha versão, fala: se alguém vem a mim e não aborrece, não é inimigos, não é pessoas que, com as quais nós não nos damos bem. Ele fala pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida. Se não for assim, se não aborrecer, não pode ser meu discípulo. Isso significa que aquele que quer ser seguidor de Jesus precisa ter um amor supremo por Jesus. Tem que ser livre de toda e qualquer competição. Os afetos que nós temos precisam perder. Esposa, pai, mãe, filhos. Quantos dizem amém? Amém. Vocês acham isso aqui radical? É muito radical. É muito radical. Agora olha só. Aí a gente começa a fazer discípulo e diz assim: não, isso é muito radical. E começamos a fazer o discípulo. Tirando, a receita fala que são 2 colheres de sal, né? Você põe, você fala: sal não, vou botar 2 de açúcar. Ou 1 só de sal. Amanhã nós vamos falar sobre a fidelidade nos recursos e nas ferramentas, né? Aí Jesus vai olhar e vai dizer: isso não é meu, não. Não é meu. No Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 37, ele fala a mesma coisa. Só que ele fica mais claro, né? Porque ele diz: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, o verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que tem um amor supremo por Jesus. Ama Jesus acima de todas as coisas, acima de todas as pessoas, até acima da sua própria vida. Interessante, porque tem algumas pessoas que até aborrecem pai, mãe, mulher, filhos, mas não mexa com ele, né? Ele se autopreserva, aborrece os outros, aborrece os afetos, aqueles que estão perto dele, que são chegados, são até queridos, mas a sua própria vida não aborrece. Mas Jesus disse: tem que aborrecer, tem que me amar mais do que a si próprio. Amém, irmãos? Nós ainda estamos falando sobre o propósito eterno de Deus. Porque você vê aquela coisa maravilhosa, uma família, muitos filhos semelhantes a Jesus. Para a glória de Deus Pai, é isso que eu quero. Oh, achei o fio da meada, né? Achou mesmo. Vamos agora caminhar, não é? Vamos caminhar, porque uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, Jesus está dizendo: sim, segue meus passos, que eu vou manifestar na tua vida a mesma glória, a mesma graça que é em mim.
mas você tem que seguir meus passos. Quem não aborrece não pode ser discípulo de Jesus. Não consegue ser seguidor de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Estamos aborrecendo ou não? Eu vou conversar uma coisa aqui. Selma já fechou o olho. É importante. Todo casal tem seus, né? Suas lixadas. E nós também tivemos a graça de ter as nossas lixadas. De vez em quando a gente faz a unha um do outro, né, mãe? De vez em quando, né? Mas lembrando do John, do começo do trabalho deles conosco, nos primeiros anos, né? E aí um dia eu fui conversar com ele e reclamar da Selma. Não te falei sobre isso, né? Deixa pra lá, vamos lá. Aí, não reclamar propriamente dito, né? Mas fazer umas observações. Vou dormir no colchão no chão hoje, hein? Eu vou dormir no colchão no chão, mas tudo bem, vamos lá. Deixa eu aborrecer a mim mesmo. Aí falei, então, Leon, às vezes acontece, né? Poxa, sair assim para visitar um discípulo, para aconselhar as pessoas, para fazer alguma coisa, e a Selma fica meio assim, tal. Aí ele pôs a mão no óculos assim, olhou para mim e falou assim, e você fica em casa ou você vai? Eu olhei para ele, falei, eu vou. Aí, então tá bom. Se ela ficar aborrecida, fique. É engraçado, mas na hora do vamos ver. É ou não é? O coraçãozinho fica dividido. Fica dividido. Aborrecido. Aborrecido. Nós fomos visitar os discípulos nos Estados Unidos poucos dias depois de terem derrubado as torres. E aquele rolo de terrorismo, disso, daquilo, aquilo, outro. Foi uma das viagens mais terríveis nossas. Primeiro pela apreensão, confesso para vocês, nós somos de carne e osso, sendo glorificado, mas a gente fica, meu Deus, pegar avião, que avião, quem vai estar no avião? E o avião vai descer em Nova York, meu Jesus do céu, e tá aquele pente fino, imigração, terrorista, quem é? Todo mundo, né, suspeito. E o pior de tudo, para sair de casa, a gente já tinha marcado, a data já estava marcada, né? Senão alguns poderiam manipular, mudar a data e tal, mas não tinha mais como mudar nada, estava tudo certo já. E para sair de casa as crianças no berreiro. Érica e a Bibi eram bem novinhos, chorando, né, mãe? Para nós, se vocês não voltarem, se acontecer alguma coisa, e ai, meu Jesus. São pequenos exemplos. Tem outros exemplos que com certeza Deus vai dar a honra. E eu profetizo isso para vocês, que vocês vão experimentar na vida de vocês. Mas Jesus não pode perder. Temos que aborrecer. Quem não aborrece não pode ser seguidor, não pode ser discípulo de Jesus. Amém ou não? Amém. Segunda característica. Em Lucas mesmo, capítulo 14, esse mesmo capítulo, verso 27. Alguém pode ler bem alto, por favor? Quer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Está escrito qualquer. É isso, né? E qualquer. Então é para qualquer um. Ninguém vai escapar.
Ninguém vai escapar. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Sabe o que significa tomar a cruz? Tomar a cruz significa perder a vontade por causa de Cristo. Não significa não ter vontade. Significa perder a vontade. Estamos entendendo bem? Hein? Podemos ter vontade? Podemos ou não? Sim. Mas quando a nossa vontade vai de encontro à vontade de Deus, o que tem que acontecer? Temos que perder a nossa vontade para fazer a vontade do Senhor. E o Senhor nos deixou um instrumento muito aconchegante, chamado cruz, com pregos, com cravos e com tudo, para que nesse lugar nós percamos nossa vontade. Experimentemos quão precioso é perder a vontade por causa de Cristo. Por isso que ele diz que quem não tomar a sua cruz e ir após o Senhor não pode ser seu discípulo. No Evangelho de Marcos, capítulo 8, versos 34 e 35, diz: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Salvar, outra versão fala preservar. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, diz Lucas 9, 23, né? Tome a sua cruz e siga-me. Perder a vontade por causa de Cristo, por causa de Jesus. Pessoal, vamos parar um pouquinho e dar uma olhada aqui. Quantos já estão fazendo discípulos? Todos, né? Porque retira de líderes, né? Agora, pensa bem. Como são nossos discípulos? Aquele discípulozinho que não perde nunca. Ele é campeão. Discípulo campeão é aquele que não perde nunca. Não perde a vontade nunca. E a gente olha para ele e diz: esse é o meu discípulo. Aí Jesus diz: é seu discípulo. Meu não é. É importante nós falarmos sobre isso para fazermos uma análise da nossa própria vida e da estratégia do que nós estamos realizando, do que estamos fazendo. Porque nós estamos falando sobre a estratégia para a realização do propósito de Deus. Se nós tivéssemos um propósito, né? Eu ter uma família, uma casa cheia de discípulos, era uma coisa. Até podia engolir algumas coisas, né? Mas para a realização do propósito de Deus, não vai ter como a gente tirar nada. Felizmente, né? Não podemos considerar discípulo de Jesus aquele que nem Jesus considera. E quem não perde a vida, não perde a vontade, não pode ser seguidor, não pode ser discípulo de Jesus. Já viu aquele discípulo que às vezes tem alguma dificuldade com seu irmão e você diz, a palavra diz, perdoa. Ele diz, eu não estou preparado agora para isso. O que ele está dizendo? Não está preparado para seguir os passos de Jesus. Lucas 14 mesmo, verso 33, é a terceira característica. Lucas 14, 33. Alguém pode ler, por favor? Da mesma forma, qualquer de vós que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Aquele que não renuncia a algumas coisas que tem? Tudo. Tudo significa? Tudo.
Não é brincadeira, Jesus joga sério conosco, hein? Hã? Eu não entendi? É de tarraxa, de pesado, né? Os verdadeiros discípulos de Jesus são aqueles que calcularam o preço de seguir a Jesus. Fizeram uma decisão consciente, inteligente, pessoal e definitiva. Porque a gente tem que compreender o seguinte: discipulado, ser discípulo de Jesus, fazer discípulo de Jesus, não é uma coisa assim que você vai, como aquela semente que cai entre as pedras, não é isso? Recebe com alegria, aquela loucura e tal. Jesus não está precisando de gente assim. Ele prefere que nós façamos o que ele fala na sequência do texto, a partir do verso 28. Qual de vós, pretendendo construir uma torre, discipulado é uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Se assenta primeiro para fazer o cálculo. Cálculo para construir a torre do discipulado, para ver se vai ter como acabar. Isso significa renunciar, abrir mão de tudo, fazer uma decisão consciente e inteligente. Todos nós que estamos aqui precisamos saber direitinho o que significa ser discípulo de Jesus, em que isso implica, né? O que tem isso a ver com a nossa vida, qual é o custo disso, o que pode acontecer conosco. Todo e qualquer discípulo de Jesus tem que fazer esse cálculo. Amém, irmãos? Amém. Estamos ainda no propósito eterno? Amém. Estamos. Não renuncia a tudo quanto tem. Engraçado que no verso 68 de João 6, quando o próprio Jesus estava sendo abandonado por muitos dos seus discípulos. Você sabia que já aconteceu isso com Jesus? Às vezes eu vejo alguns de vocês preocupados: sabe o que está acontecendo? Está saindo gente. Eu fico olhando e falo: mas quer ser melhor que Jesus? Abandonaram Jesus. Já leu João 6 ou não? O problema é se nós não estivermos fazendo a coisa certa, né? Mas se estão abandonando porque estamos fazendo a coisa certa, aconteceu com Jesus. Jesus vira para os 12 e pergunta: vocês também não querem se retirar? Olha a coragem. Porque nós somos assim: não, fica tranquilo. Eu alargo um pouco a porta, né? Pavimento o caminho do reino aqui para você. Vamos mandar asfaltar. Sabe quem é que asfalta o caminho? É o diabo. O diabo vem com aquele, né? Para deixar o caminho bem. Não, o caminho é apertado, a porta é estreita e o caminho é apertado. Jesus não enganou, não iludiu ninguém. Ninguém está iludido. Você foi iludido? Não. Nós não fomos iludidos. O que mais... por isso que Jesus é digno de confiança. Ele disse: no mundo vocês terão aflição. Desconfie dos evangelhos que ouvem por aí, hein? Olha, você vai ter, vai fazer, vai acontecer, vai. Cuidado, hein? Não vi Jesus falando nada sobre isso. Ele nos prepara, né, para que nós possamos segui-lo com convicção. E por isso ele virou para os seus discípulos e perguntou: vocês também não querem se retirar? Mas olha a resposta de Pedro: para quem iremos?
Só tu tens palavras da vida eterna. Aleluia. Nós não temos mais para onde ir. Senhor, para que iremos, né? Ou seja, a decisão que eles fizeram foi definitiva. Quantos vão abandonar o vínculo aí depois desse retiro? Ninguém, né? Somos firmes ou não? Pergunta para quem está do teu lado, está firme aí? Esse não é teu último retiro, não. Pergunta. Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele: se, olha a condição, se vós permaneceres em minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Quem aqui já teve um discípulo que não permanece na palavra do Senhor? Ah, vocês estão bem, hein? Eu estou com a minha mão levantada já. Ah, então nós estamos, né? Sim. Jesus teve uns que não permaneceram na palavra dele, mas não permaneceram porque não quiseram, porque ele deixou bem claro: se vocês permanecerem em minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. Sabe o que significa permanecer? Significa obedecer. Significa guardar a palavra do Senhor. Nós já citamos o texto de Mateus 28, 20, que ele diz: ensinando-os a guardar, que significa obedecer todas as coisas que vos tenho ordenado. João 15, 10. Se guardares os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. No meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Ele ainda usa ele como exemplo, né? Assim como eu tenho permanecido, tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, não pediu nada a nós que ele mesmo não tenha feito, né? A gente precisa só compreender o seguinte, que a obediência não é uma lição do discipulado. A obediência é a lição do discipulado. Agora, olha só, a obediência a Jesus não é a obediência ao discipulador, né? Tem alguns discipuladores, às vezes, que pegam a palavra, começam a manipular e começam a subjugar e obrigar o discípulo a fazer as coisas que ele quer. Não faça isso. Até porque o discipulador que age assim já é um desobediente. Não tem... Jesus não chamou você para obrigar o discípulo a fazer o que você quer, né? Você já está desobedecendo. Agora, todo discípulo deve obedecer a Jesus. Você abrir a Bíblia e dizer para o discípulo: olha, Jesus manda fazer tal coisa, e ele não fazer. Não bate, não precisa xingar, não manda embora, mas já fique esperto. Porque não é um verdadeiro discípulo de Jesus. Começa a orar, jejuar, pedir misericórdia ao Senhor, pedir que Deus converta, porque essa é a verdade. Se vós permanecerdes em minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Sabia que a obediência é o caminho do reino? Nós vamos falar ainda sobre o caminho do reino. Jesus disse: eu sou o caminho, né? A verdade e a vida. Eu sou o caminho. Paulo dizia: eu prossigo para o alvo. Não é isso? Hebreus fala, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Paulo fala em Timóteo: completei a carreira. Você sabe o que é o caminho do reino? É a obediência. Quem não obedece não está caminhando. Tem gente que diz assim: está caminhando? Estou. É mesmo? Como? Eu não falta um culto. Não é? Toda semana eu estou no meu grupo de discipulado. Que beleza, hein? Mas e o caminho do reino? Não é ir ao culto ou ir num grupo de discipulado. É obedecer às ordens de Jesus. Amém ou não, irmão? Não fica para nós um sentimento de dever cumprido quando a gente vê a nossa casa cheia, os discípulos, aí você começa a contar: fulano e tal, ciclano e tal, estão todos aqui.
um bando de rebelde às vezes, né? Gente desobediente, dura de coração, não é? Resistente, obstinado, está lá, né? E você, não, estão todos aqui, aleluia, Senhor, obrigado que estamos todos aqui, salvos. Que ilusão, né, irmãos? Hein? É ou não é? Sabe por que nós temos que falar sobre essas coisas? Porque nós estamos cooperando com Deus para que seu propósito se realize. Nós ainda vamos falar, provavelmente amanhã, sobre realizarmos uma obra que depois vai se queimar. Que adianta a gente fazer uma obra que não vai ficar nada? Fazer como Jesus disse, odiar a terra, fazer um prosélito e tornar ele filho do inferno, 2 vezes mais do que nós mesmos. Os fariseus faziam isso. Eles iam para o inferno, foi o que Jesus deixou isso claro em Mateus 23, e ainda estavam formando discípulos que iam com eles também. Não queremos fazer essa obra que vai se queimar, que vai se perder. O único jeito é seguirmos as dicas do Senhor Jesus, as ordens de Jesus. Jesus disse que aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é o que o ama. E aquele que o ama será amado pelo Pai, também amado por Ele, e Ele se manifestaria. Se alguém me ama, disse Jesus, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para Ele e faremos nele morada. 5ª característica. Só tem mais 2. 5ª característica. João 13, 34, 35. Alguém pode ler, por favor? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Nova sugestão vos dou, é isso? Novo mandamento vos dou. Que mandamento é esse? Que vos ameis uns aos outros. E ainda como Ele nos amou. E disse que isso seria um testemunho. Todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Seria comprovado. A prova de que a pessoa é um discípulo, um seguidor de Jesus, é ter a essência de Deus. A presença do próprio Deus, porque 1 João 4:8 diz, aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Aquele que ama é nascido de Deus. Aquele que ama tem Deus no seu coração. Amém, irmãos? Amar. Amar. Como Jesus amou. A Bíblia diz que o amor é o vínculo da perfeição. Colossenses 3, né? Eu sempre uso como exemplo, sempre falo para os irmãos aquela experiência de um irmão conhecido nosso do Rio de Janeiro. Diz que os irmãos foram pregar o evangelho para um cantor muito famoso do Brasil. Ele disse que esse cantor intelectual, muito esperto, disse que virou para esse irmão e falou o seguinte, o dia que vocês viverem como Atos dos Apóstolos, né? Ele usou o termo assim, viver como Atos, eu me converto. Você entende o que ele quis dizer, né? Você lê Atos dos Apóstolos, você vê a igreja ali, meu irmão, né? Vivendo assim, numa plenitude mesmo de graça, de vida, não considerando suas as coisas que possuíam, repartindo, compartilhando. O cara não é bobo, né? Já leu aquilo ali, e aí olha para a igreja, uma competição. Eles
uma baixaria, uma murmuração. Às vezes se mobilizar para auxiliar alguém, para ajudar alguém, é motivo de escândalo para a vida de algumas pessoas. Mas isso mostra o estado do nosso coração. Nós sempre temos uma justificativa para deixar patente a nossa avareza, né, e o nosso egoísmo. Essa é que é a verdade. Mas Jesus está dizendo, se tiverdes amor uns aos outros, todos conhecerão que vocês são meus discípulos. É pelo amor. Não precisa falar muita coisa. É só amar. Aquele que ama, conhece a Deus. Última característica. Sexta. João 15, 8. Alguém pode ler, por favor? Nisto é glorificado, Pai, meu Pai, em que deis muito fruto. Você sabe que fruto é esse? Fruto de vidas ganhas. Vocês lembram que o João falou sobre multiplicar, reproduzir a vida de Cristo? Na visão panorâmica que nós temos aprendido, Deus quer que todo discípulo, quer que todo homem melhor seja um discípulo de Jesus. Que todo discípulo seja conformado à imagem e semelhança de Jesus. Não é isso? Todo discípulo de Jesus esteja comprometido no corpo de Cristo e que todo discípulo de Jesus faça discípulo. Amém. Amém. É possível? Vamos mudar. É impossível não produzir fruto se permanecer na videira. Mas esse é outro assunto que a gente vai bater esses dias aí. Mas a gente tem que compreender o seguinte, é impossível um discípulo não produzir fruto. A menos que tenha alguma coisa errada. E Jesus está dizendo, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. O verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que vive a vida de Cristo e multiplica a vida de Cristo. Vocês acham que isso é exagero? Ou será que uma pessoa pode viver uma vida infrutífera, assim, tranquila? O que vocês acham? Não precisa achar nada, Jesus já achou aqui. Né? Assim vos tornareis meus discípulos. No contexto desse capítulo, ele chega a dizer que a vara que não produz é cortada. Nós vamos falar ainda sobre isso. Mas só para tranquilizar os irmãos, ela não vai ser cortada porque não produz fruto. Ela vai ser cortada porque não produzir fruto está denunciando que ela não está permanecendo, não está em comunhão com Jesus. Produzir ou não fruto é só um termômetro. Quando tem alguma coisinha errada no carro, né, esses carros mais novos, acende alguma luzinha, não acende? Se acender alguma luzinha no painel, vai caçar, vai procurar, porque tem alguma coisa errada. O discípulo não está produzindo fruto, tem alguma coisa errada. O que está errado? Ele não produzir fruto? Não. É que ele não produzir fruto está denunciando que ele está com algum problema na comunhão com a videira. É diferente. Ou Jesus está errado, porque ele diz, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito. Não vão ter que começar a arrancar esses verbos, porque esses versos estão na palavra. Porque sem mim nada podeis fazer. Vos designei, vocês não me escolheram, eu escolhi vocês, e vos designei, vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Tudo que pedirmos ao Pai no contexto da frutificação e do discipulado, Ele vai atender. Tem coisas que Ele não atende, assim, que a gente quer, né? A gente tem que entender o que Ele está dizendo aí. No contexto da frutificação, pede o que quer.
que você quer? Quer discípulo? Pede. Quer consolidar o discípulo? Pede. Quer multiplicar? Pede. Ele vai fazer. Tem outras coisas que ele não faz que a gente pede aí, né? Mas não é importante. Isso aqui é importante. Entende? Isso é importante para Deus. Vidas é muito importante. Para a nossa glória, não. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele foi ao extremo, foi radical para resgatar o homem. E Ele está nos chamando para sermos cooperadores dele. Tudo porque Ele ama as pessoas. Ama os nossos parentes. A gente está lendo Atos dos Apóstolos e você vê que sempre a proclamação ela vinha com a ênfase assim: tu e a tua casa. Será salvo tu e a tua casa, sendo batizado ela e a sua casa inteira. Cornélio reuniu os seus parentes, amigos íntimos. Então Deus está de olho nas pessoas. Deus ama as pessoas. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que eles se convertam. Nós somos os proclamadores, a boca do Senhor, para proclamarmos o reino de Deus, para fazermos discípulos. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Essas são algumas características dos verdadeiros discípulos de Jesus. Se tiver alguma dúvida, pode anotar a pergunta no papelzinho e colocar na nossa caixa ali de surpresa, né? As últimas considerações. Quem não manifesta essas características ainda não pode ser considerado um verdadeiro discípulo de Jesus. Pode ser talvez um aspirante. Aspirante a discípulo. Tem algum aspirante aqui? Ninguém está escandalizado, né? Quero enfatizar só um pouquinho, porque eu sei que talvez algumas pessoas possam ficar feridas com isso. Mas olha só, você diz: poxa, está falando essas coisas, então quer dizer, eu não ganhei ninguém, não faço discípulo, então eu não sou um discípulo verdadeiro. Mas quem é você? Você é alguém que renuncia, às vezes, teu conforto para ir pregar o Evangelho? Talvez o teu problema não seja nem fazer discípulo, seja renunciar, negar a si mesmo. Gosta de conforto, gosta de lazer, gosta de passear, gosta de se ocupar com as suas próprias coisas, não proclama, nunca vai fazer discípulo. Precisa renunciar, precisa ter tempo para fazer isso, precisa buscar as pessoas, entende? Então talvez para você o problema é não frutificar, mas Deus está falando: volta um pouquinho mais, volta. E a renúncia, e o negar-se, e o tomar a cruz? Às vezes a gente quer dormir, a gente quer descansar, quer fazer algumas coisas, e de repente ter um contato para ser feito, para marcar um encontro com um contato. É perdendo a vida assim que a gente frutifica, irmão. Não é uma moleza. A gente acha assim que a gente vai ficar, né, tranquilo, todo fim de semana, praia, sol, né? E os frutos vão vir assim na nossa casa. E aonde isso, irmãos? Jesus parou para ministrar para a mulher do poço, né, samaritanos, e os discípulos preocupados com a comida, né? Jesus disse: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Nós cometemos muitas falhas. Todos nós, sabia? Um dia eu estava comendo muito bem lá na nossa casa e bate um indigente lá na frente, né? Tem uma comida aí, e eu ali, né? Horário, né? Eu sou meio radical com esse negócio de relógio, assim, é uma perdição isso aqui, né? Ajuda, mas é terrível. Então eu com a minha agenda, né? Horário, pá, e comendo, preparei alguma coisa, né? E levei para ele, né? Dei uma abençoada e voltei e comi. Depois a ficha caiu e falou: que pressa, hein, meu? Você está ocupado, hein, garoto? Nós somos assim. E a gente quer frutificar. A gente não tem tempo para falar para as pessoas, para sentar com as pessoas, para proclamar para as pessoas e quer frutificar. Você entende que é mais questão de renúncia, de prioridade.
prioridade. Qual é a prioridade da nossa vida? Não é nem de frutificação. Por isso que Jesus disse, não dá para ser meu discípulo assim, sem se negar, sem permanecer na minha palavra. Então, talvez sejamos aspirantes. Olhando essas características aqui, eu penso que nós estamos assim muito aquém de sermos verdadeiros discípulos de Jesus. A gente estava cantando essa canção, né? Somos teus pés. Não fiquem assim, não olhem para nós impressionados com nada. Isso está escrito em Mateus 9, 35 a 38. E esse texto me envergonha. É uma canção que Deus nos deu para me envergonhar e me confrontar diariamente. Eu sou confrontado diariamente. Antes dessa canção até ia me virando, mas agora com ela acontece essas coisas. Eu falo, meu Deus, somos teus pés, somos tua boca, né? Aí você tem que falar alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa, tem que estender as mãos, tem que agir como Cristo agiria. É a palavra do Senhor Jesus. E eu creio que é o amor de Deus querendo falar conosco e nos levar em fé para vivermos como Ele quer. Quem ainda não é discípulo, outra consideração, deve se tornar um discípulo, né? Não vamos tirar os olhos do projeto, não pegue seu discípulo e mande ele embora, né? Desista de tudo, não. Vamos olhar para o projeto de Deus, o que o Senhor quer, qual foi a ordem de Jesus? Ele nos mandou fazer discípulos, então vamos fazer. Esses que estão reunindo com você na sua casa, não tem o perfil, começa a trabalhar então com ele. Pega essas características aqui, você anotou todas essas coisas, começa a sentar com ele em paz, né? Sem afrontar nem nada, senta, vamos estudar sobre as características do verdadeiro discípulo de Jesus. Você quer ser um discípulo de Jesus? Quero. Que bom, eu também quero. Vamos sentar aqui para a gente meditar o que Jesus falou. E lê, e ora, e pergunta, você compreendeu? Está claro isso para você? Como é que tem sido a sua vida? Você precisa de oração em alguma área? Precisa se desenvolver? Ou seja, você vai estimular, vai ministrar, fazer o que Jesus fazia. Mas que a pessoa precisa se tornar um discípulo, se ela não é, ela precisa. Não vamos tirar os olhos do projeto, não. Outra consideração. Para fazermos discípulos, precisamos ser discípulos. Ninguém faz o que não é. Ninguém faz o que não é. John repetiu bastante, eu conheço bem ele há anos, hein? Quando ele falava assim, olha, esse retiro é um retiro de obreiros, né? Vocês davam risada, e eu só quieto ali, só pensando, eu sei o que ele está querendo dizer. É retiro de gente com pegada, viu? Qualquer pessoa. Não veio aqui por causa de um lazer, você está aqui porque você é um líder de uma localidade. Você tem um outro nível de convicção e de força. É melhor que os demais? Não. Não significa ser melhor. Significa não se conformar com a mediocridade e querer mais, e buscar mais, e se dispor mais para que Jesus realize sua obra. Eu fico sempre imaginando, né? Dependendo do nosso estilo de vida, do nosso jeito, da nossa, né, das nossas atitudes, imagina que tipo de discípulo nós vamos formar. Eles tendem a ser mais ou menos igual a gente, assim, né? Imitar umas coisas e tal. Assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Para fazermos discípulos, nós temos que ser discípulos. Porque ninguém faz o que não é. Parece uma coisa muito simples, né? Propósito eterno de Deus agora, ser e fazer discípulo. Legal. Então vamos lá, vamos reunir as pessoas na casa, dar um estudo bíblico. Você vai se decepcionar com esse estilão. É muito mais sério, é muito mais profundo, com muito mais dependência de Jesus. Em verdade, não é fazer, não é nem você que faz, nós não fazemos nada. É Jesus que faz através de nós.
Se Ele não fizer através de nós, não vamos fazer nada. Não vamos produzir nada. Não vai ficar de pé nada. Porque é Ele que tem que fazer através de nós. E a última consideração. Vamos depender do Senhor. E ter muita paciência. Porque em nome do Senhor Jesus nós vamos conseguir. Amém? Cadê o sorriso de vocês? Está todo mundo com a carinha meio fechada. Vamos sorrir uns para os outros. Dizer, eu sou um discípulo. E vou fazer discípulo em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar uns com os outros. Pega a pessoa que está do teu lado e vamos orar. Aleluia. Converse não, vamos orar. Se a gente for parar para pensar, nós temos produzido tão pouco. Assim diz o Senhor Jesus. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tenho dito essas coisas para vocês, diz o Senhor, para vos curar, vos libertar, libertar vocês daquilo que exerce peso sobre vossas vidas, aquilo que vos funciona, diz o Senhor, aquilo que atrapalha, aquilo que impede vocês de me seguirem. E o que impede é você mesmo, diz o Senhor. É a tua vontade, os teus conceitos, os padrões que você insiste em não abrir mão, não colocar em segundo plano. Vinde a mim, diz o Senhor. Você está cansado e sobrecarregado, mas eu posso te aliviar. Propõe uma troca de jugo, diz o Senhor. Coloca aos meus pés aquilo que te deixa ansioso e receba sobre você o meu jugo e o meu fardo. É suave, é leve. Aleluia. Todas essas coisas que o Senhor Jesus nos falou nessa noite não é para nos destruir, é para nos corrigir, porque Ele nos ama. Jesus nos diz nessa noite
Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Jesus tem recebido a cada um de nós, mas nós temos que permitir que Ele continue a sua obra. Não podemos resistir, sermos de dura cerviz, de coração obstinado. Ele tem o melhor para nós, e o melhor é Ele mesmo, assentado no trono do nosso coração, comandando, governando, decidindo, direcionando a nossa vida. Aleluia. O Senhor quer curar discípulos nessa noite. Se você precisa de cura, saia do teu lugar. Você pode vir, se puder, se ajoelhar aqui, não diante de nós, mas do Senhor. Se você está cansado e sobrecarregado, se você precisa de alívio, Jesus diz: vinde a mim. Longe de mim que vocês venham a mim. A mim, Daniel, vocês não vêm a mim, vocês vêm a Jesus. Jesus disse, foi Jesus quem disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E o alívio que Jesus tem para nós depende de recebermos o seu jugo e o seu fardo, que é suave e que é leve. Temos tentado preservar nossa vida e não temos conseguido nada. Só mais cansaço, só mais sobrecarga. O Senhor está me mostrando discípulos que estão tentando descansar, dormindo à tarde, acordando tarde, pegando finais de semana de descanso e não estão conseguindo descansar. O Senhor está me mostrando pessoas aqui que estão tentando, através do conforto deste mundo, recobrar as forças, ser renovado, e vocês não têm conseguido, né? Nosso descanso está no Senhor. O reino de Deus nos renova. Quanto mais nos desgastamos, aleluia, mais o Senhor nos renova. As pessoas mais intensas que a Bíblia nos mostra eram as pessoas mais saudáveis. Jesus percorria cidades, povoados e aldeias incansavelmente. Que ânimo tinha Jesus, que força tinha Jesus. Moisés na liderança do povo de Israel, que intensidade. Homens fortes, cheios do Espírito, cheios de vigor, cheios da presença do Senhor. Começa a orar ao Senhor e diz: Senhor, eu quero trocar de fardo, Senhor, nessa noite. Quero depositar a teus pés o meu fardo, Senhor. Diga: Jesus, eu troco, Senhor, troco de fardo, Senhor, troco de fardo, Senhor. Essa palavra que nós ouvimos nessa noite não pode destruir você, não pode nos destruir, ela nos constrói, ela nos levanta. Jesus está nos mostrando o que restaura. Aleluia.
Essa palavra renova nossas forças, porque Jesus está nos mostrando o caminho da verdade. O engano é que destrói, a mentira destrói, mas a verdade liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Profetizamos, Senhor, libertação sobre esses discípulos. Sai agora, Senhor, de seus ombros o fardo, o fardo pesado, não difícil, mas impossível de ser carregado. O sofrimento, o desejo de desistir, a proposta de Satanás de retroceder, de facilitar as coisas, os atalhos, Senhor, é destruído agora em nome do Senhor Jesus. Todos nós que aqui estamos aos pés do Senhor Jesus. Fomos convidados por Ti, Jesus, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Nós estamos crendo, Senhor, que ao término desta oração, nos levantaremos completamente liberados, Senhor, daquilo que nos pressiona, nos constrange, daquilo que nos envergonha, daquilo que impede de progredirmos, de avançarmos. Tu nos chamaste para sermos livres, Senhor, aleluia. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tu és o nosso libertador, Jesus, aleluia. O Filho de Deus nos liberta. O nosso Mestre traz ensinamentos que nos libertam, Senhor, a ponto de dizermos como Pedro: para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Filho de Deus, Tu és o Cristo. Declaramos agora, Senhor, nossos irmãos livres, 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 livres. Livres, são livres, Senhor. Nos trouxestes aqui para nos libertar, Senhor, e nós somos livres. Recebemos agora, Senhor, libertação de toda carga, de toda sobrecarga, Senhor. Nossos ombros são livres, Senhor, aleluia. Livres para sermos verdadeiros discípulos, Senhor. Verdadeiros discípulos, Senhor. Livres, 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 Senhor. Livres por Jesus. Livres por Jesus. Livres por Jesus. Livres para Jesus. Aleluia. Livres para sermos Teus, exclusivamente Teus, de mais ninguém, Senhor, para não sermos nem nossos. Livres para vivermos para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Livres, livres, os ombros são livres, Senhor. O coração pesado é aliviado agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O coração pressionado é livre agora. É livre, é livre, é livre, é livre. Livre. Como é bom ser livre, Senhor. Como é bom receber o Teu toque nesta noite, Senhor. Receber Tuas mãos sobre nós, Senhor. Livre, Senhor, livres, livres, Senhor. Livres, Senhor, aleluia. Livres para seguirmos Teus passos, seguirmos Tuas pisadas. Livres para vivermos o reino. Livres, Senhor, para entrarmos no reino. Completamente livres, Senhor.
para te obedecer, Senhor, livres para renunciar a tudo, livres para negar a nós mesmos, para tomar a cruz, livres, sem qualquer constrangimento de perder a nossa vontade por causa de Cristo. Vale a pena, por causa de Cristo, vale a pena. Vale a pena, Senhor, aleluia, vale, Senhor. Nós ganhamos quando perdemos por tua causa. Quem quiser preservar sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder por causa do Senhor e do Evangelho, achá-la, salvá-la. E nós declaramos vidas salvas aqui agora, em nome de Jesus. Salvas por Cristo, pela implantação do teu reino. Recebemos agora teu jugo, Senhor. Você tem que declarar isso com a tua própria boca, meu irmão, minha irmã. Diga: Senhor, eu troco de fardo, eu recebo o teu jugo. Diga isso ao Senhor, diz: Senhor, eu recebo o teu jugo. Eu recebo o teu jugo sobre mim. Não tenha medo de dizer isso, não tenha medo de dizer. Abra a tua boca e diz: eu recebo o teu jugo. Teu jugo suave, teu fardo leve, eu recebo. Diz isso ao Senhor. Eu recebo com alegria. Diga: Senhor, é melhor para mim, é o melhor para mim, Senhor. Eu creio agora, o teu Espírito me convence de que o teu jugo e o teu fardo é melhor para mim, Senhor. Aleluia. Aleluia. É suave, é leve, Senhor. Pesada é a minha vontade, Senhor. Pesado, Senhor, é o meu governo. O teu governo é precioso, é suave, é leve. Pai, nós queremos profetizar descanso para essas almas agora, Senhor. Como tu disseste, Senhor, não somos nós que ministramos esse descanso, mas és tu. O descanso para as almas, Senhor, é o resultado, Senhor, é o presente que o Senhor concede para aqueles que recebem teu jugo e teu fardo. Declaramos descanso agora, Senhor. Aleluia. Diga: eu me aproprio do descanso do Senhor Jesus. Você pode se colocar de pé.